Hoje eu quero te chamar a atenção para uma coisa que acontece no EBERIC e que pode gerar uma certa confusão. Bom, isso aconteceu comigo em um projeto e, assim, eu fui salvo graças ao método que eu tento sempre fazer o projeto da mesma forma e eu consegui vir isso a tempo, senão eu poderia ter alterado algumas coisas no meu modelo e ter entregue um projeto super dimensionado, né? Esse problema que não é um problema, é uma situação que acontece nas contraflechas dentro do EBERIC. Então, para você que não me conhece, meu nome é José Vitor, eu sou engenheiro civil, especialista em projetos de concreto armado e protendido. E aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre projetos de estrutura e sobre metodologia, sobre tudo que tiver acontecendo no meu dia a dia. Eu quero trazer isso para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre a contraflecha, que é a famosa C.F, e que é uma forma de... Opa, tirar aqui. É uma forma da gente resolver os problemas de deslocamento da nossa estrutura. Então, tem N formas de resolver os deslocamentos e uma forma é dessas. Particularmente, é uma solução que eu não gosto muito de utilizar, por conta que quando a gente tem obras, depende muito da obra. Se for uma consultora que eu já tenha trabalhado, que eu conheça como ela executa a obra, eu posso até colocar assim. Mas quando é um projeto que eu vou mandar para uma pessoa que, sei lá, um engenheiro que eu nunca trabalhei, um engenheiro que eu não conheço a forma de trabalho dele, eu sempre não vou utilizar essa contraflecha, porque o que pode ser uma solução para o meu projeto de estrutura pode ser acabar se tornando uma dificuldade para a obra, né? Por quê? Vou trazer um detalhe de projeto aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Acredito que deu para ver aí. Esse aqui é um detalhe que geralmente eu coloco em projetos que tem a contraflecha, que ele mostra que é a forma correta que o pessoal tem que mexer nas escoras para a gente ter o correto da forma que a gente prevê no projeto, como o pessoal tem que executar na obra, né? Se a gente for ver aqui, a gente tem, deixa eu pegar uma caneta aqui. Lá na obra, as escoras vão ter que ter alturas diferentes, né? E isso pode acabar dificultando na obra, né? Se a pessoa não tiver uma qualidade ali, se não tiver um controle dessas alturas, né? Então, se você for ver aqui, as nossas escoras, elas têm que ter alturas variáveis na obra, e isso aqui pode se tornar uma dificuldade lá na frente, né? Voltando aqui, a contraflecha é um artifício que a gente vai utilizar para resolver os deslocamentos, né? E os deslocamentos, como está escrito lá na norma, a gente tem que sempre seguir o L250 ou o L sobre 500 quando a gente tem situações de balanço, né? A terceira situação que a norma traz para a gente é o valor de 1 centímetro quando a gente tem alvenaria apoiada. Eu sempre tento colocar as minhas estruturas dentro desse valor de 1 centímetro, porque eu prefiro, né? Porque a gente não sabe se futuramente a estrutura pode ter uma alvenaria em cima. Então, assim, grandes vãos também eu tento sempre colocar dentro desse valor de 1 centímetro, então eu tento sempre seguir isso à risca, né? Uma vez me perguntaram aqui, nossa, Zé Vitor, mas se tiver 1.04, 1.05, cara, na obra isso vai ser 1. Então, se eu não vou mexer na minha estrutura, na minha modelagem por conta disso. Zé Vitor, mas deu 1.20. Aí, cara, aí você tem que melhorar a rigidez da sua estrutura, melhorar a concepção. Então, são N formas de resolver esses problemas de deslocamento, né? Vamos para o EBERIC aqui. Deixa eu abrir aqui a tela. Bom, eu fiz 2 modelos aqui para mostrar isso para vocês. Os 2 modelos estão exatamente com as mesmas cargas de alvenaria e mesma carga na laje. Então, se a gente for ver aqui na alvenaria, a gente tem uma carguinha aqui. E se a gente for ver, tem a mesma carga na alvenaria. E na laje, eu acabei colocando aqui um valor extremamente alto para a nossa laje, mas para a gente ver de fato as flechas e como que esses modelos vão se comportar. Vou processar aqui a estrutura, elas estão sem contraflecha nesse momento, e eu quero mostrar para vocês essa situação. Bom, aqui na EBERIC a gente tem 3 formas de verificar os deslocamentos, né? A primeira é pelo pórtico unifilar. Então, aqui na aba de modelo LS deslocamento imediato, a gente tem aqui a combinação quase permanente, né? A gente tem aqui o valor do deslocamento imediato, ou seja, quando o pessoal concreto e tira a escora, vai ter esse valor. Então, para a gente chegar no valor final,
eu estava até fazendo essas contas aqui, né? Se a gente tem aqui o valor de 0,72, se a gente multiplicar por 2, a gente vai ter um valor considerado de fluência. Então, essa flecha lá na minha viga, no detalhamento da minha viga, tem que estar próximo desse valor de 1,44, né? A outra forma da gente ver o deslocamento aqui dentro do EBERIC é dentro da aba de vigas. A gente vem aqui, a gente vai ter aqui a aba de deslocamento dentro das vigas. Então, a gente tem um valor próximo de 1,33. 1,33, 1,4 está próximo, né? Então, geralmente nos projetos a gente utiliza o particle unifilar, porque é mais rápido, a gente consegue ver tudo, mas tem que lembrar que ele é um deslocamento imediato, né? Outra forma também de a gente verificar as flechas dentro do nosso projeto, dentro do nosso nível, é dentro da aba de lajes aqui, que a gente consegue verificar o deslocamento da nossa laje. Aqui, se a gente for ver o deslocamento, ele está dando para a gente o valor de 1,67, né? E que indica para a gente que esse apoio aqui dessa viga, ele está deslocando muito e está puxando essa laje para baixo, né? Então, uma forma da gente resolver esse deslocamento aqui seria atribuindo rigidez para a nossa viga ou utilizando a contraflecha. Vamos supor aqui em uma situação teórica que a nossa arquitetura ela tenha limitações e a gente vai ter que usar a contraflecha, né? Uma coisa que é sempre bom falar, na norma ela traz uma coisa pra gente que tem um limite pra gente colocar a nossa contraflecha, né? Esse limite ele está pautado em L sobre 350, L sobre 350. Então a gente vai pegar esse vão aqui de 450 e vai dividir ele por 350. Vamos pegar aqui a calculadora e vamos ver. 450 dividido por 350. Então, em tese, a gente poderia dar uma contraflecha aqui de 1,28 centímetros. Para esse exemplo aqui, como é algo totalmente teórico, a gente vai colocar uma contraflecha bem no meio aqui de 1 centímetro e vamos analisar exatamente essas abas que eu analisei aqui e vamos fazer o comparativo, né? Valor de adicionar uma contraflecha, valor de 1 centímetro, vamos colocar aqui no meio. Como a gente alterou a estrutura, a gente tem que processar novamente, né? Então, nossa estrutura processada aí, vamos abrir exatamente os mesmos pórticos, os mesmos modelos que a gente abriu, para a gente fazer o comparativo. A gente entrando no pórtico, colocando combinação permanente, a gente vê que está exatamente igual. Então, a gente vê aqui os mesmos 0,72, mas o modelo nosso aqui, um tem contraflecha e o outro não. Então, aqui a gente começa a ver que tem algo estranho, né, nesse pórtico unifilar. Se a gente for abrir aqui na aba de dimensionamento de vigas e abrir a aba de deslocamentos, a gente vai ver que um dos nossos modelos, está com o zoom em 33, que é o modelo sem a contraflecha, e o outro está com 0,34. Então, em tese, se a gente fosse ver aqui, 450 dividido por 250, a gente poderia ter uma flecha no máximo de 1,8 centímetros. Mas a gente está com 0,34 aqui. Então, está tudo ok, está passando tranquilão. E agora a gente vai abrir a aba de lajes, a aba de deslocamento de lajes. A gente vê que continua os mesmos 1,67 que tinha nos dois modelos, tanto com contraflecha ou tanto sem a contraflecha. Então, o que a gente consegue ver aqui, a situação que a gente consegue ver, é que a contraflecha ela vai aparecer somente na aba de deslocamento das nossas vigas. Isso aqui, se a gente não estiver muito atento, ou se talvez uma situação que acontece bastante, cara, o projeto está passando por uma revisão da arquitetura, aconteceu algum problema lá na construtora, na arquiteta, e teve que fazer alguma alteração. Seu projeto ficou parado lá, 2 meses. Você foi, rodou, processou, está querendo acelerar aqui. Aí entra a importância da gente ter uma metodologia, de sempre passar exatamente nas mesmas análises para a gente conseguir ver essa situação aqui, né? Logicamente não é um problema, porque está aparecendo esse deslocamento aqui na nossa viga, então a gente sabe que
Se a nossa viga subiu 1 centímetro, provavelmente esse deslocamento aqui que está de 1,67, ele passaria para 0,67. Então, estaria também ok esse deslocamento dessa viga aqui. Então, nessa situação, a contraflecha ela resolveria o nosso problema aqui de deslocamento, né? Então, assim, é uma situação que a gente tem que ficar de olho, porque ele aparece só na viga. Então, aqui no nosso pórtico unifilar, que não está aparecendo, ele deveria aparecer, né, para facilitar o procedimento, mas não aparece. Então, sim, é uma situação que pode gerar um desconforto, né? Acabar gerar um esquecimento aí de talvez, pô, qual que é o modelo correto? Cara, abre o modelo da viga, vê que é o real deslocamento dessa viga, o real deslocamento do apoio e lembrar disso, né? Bom, então assim, para finalizar o vídeo, é uma situação que realmente tem que ter uma atenção, né? Lembrar de que nos deslocamentos da laje isso não acontece, mas no deslocamento das vigas a gente sabe que esse apoio ele vai ter um deslocamento menor do que o outro, né? Esse de 1,33 passou para os 34 aqui, 0,34 centímetros, né? E lembrar isso durante a análise das nossas lajes. Isso em modelo, deixa eu só voltar a tela aqui. Isso em modelo, a gente está usando o método de grelhas mais pórtico, né? Mas se a gente colocar o modelo integrado, isso também acontece. Então vamos rodar aqui, ó. Então, se a gente abrir o modelo integrado também, a gente viu que a nossa flecha aumentou um pouquinho, né? Ela passou de... não está aparecendo aí na tela, mas ela saiu para 0,86. Deixa eu voltar a webcam. Ela passou para 0,86. 0,85, 0,84. Se a gente for ver lá novamente na nossa viga, o modelo com a contraflecha está deslocando 45 centímetros e o modelo sem a contraflecha está 1,43. Se a gente for ver lá nas lajes também, isso acontece da mesma forma. Então, o modelo aqui da esquerda que está com a contraflecha fica em 1,54 e o outro modelo está exatamente igual. Então, quando a gente tiver contraflecha nas nossas vigas, a gente tem que tomar um cuidado bem grande em relação ao deslocamento das nossas lajes. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de mandar aí para o seu amigo projetista, estrutural. Manda esse canal aí para ele que eu quero trazer bastante conteúdo, quero trazer bastante coisa aí para ajudar vocês. Então, tamo junto, não esquece de deixar o like também, um comentário e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto.